Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre direito penal, noções gerais. Vamos falar sobre origem, sobre direito penal objetivo, direito penal subjetivo, vamos tratar das fontes do direito penal, fonte material, fontes formais, que se dividem em formal imediata e formais mediatas. Vamos tratar também da interpretação da lei penal, norma penal em branco, infração penal, sujeitos, objeto, uma série de temas. Vamos começar com a origem e depois as fontes do direito penal. Sabemos que desde os primórdios, desde os tempos remotos, a partir do momento em que as pessoas convivem, vivem e se relacionam, existem conflitos. Estes conflitos podem ser originados por diferenças sociais, econômicas, culturais, religiosas, de qualquer aspecto, em qualquer enfoque. E é exatamente em razão destas diferenças que ocorrem os conflitos e, logicamente, vêm as chamadas consequências destes conflitos. Em matéria penal, desde que existe a civilização, existem as chamadas infrações. Infrações ao costume, ao meio de convivência, ao modo de vida daquelas pessoas daquele clã remoto. Uma vez infringidos esses princípios, surgia então para aquele clã a possibilidade e às vezes o dever de aplicar uma consequência que seria uma sanção, uma pena, uma retribuição ao mal causado para aquela comunidade. Com o passar do tempo, essa lei do olho por olho, dente por dente, a lei do talhão, a lei do mais forte, passou a demonstrar que dificilmente havia proporcionalidade, porque o sujeito que hoje praticasse uma infração contra o clã tal, aquele pessoal do clã iria se vingar dele, e normalmente se excedia, então não ocorria a proporção. A partir desta vingança privada, surgiu então a vingança divina, as formas de autocomposição dos conflitos, até que surgiu a figura do Estado. E foi a partir de então que se passou a tratar corretamente sobre o chamado direito penal. Hoje, modernamente, nós temos o chamado direito penal objetivo, que é o direito relacionado ao conjunto de normas que visa a descrição de condutas que, uma vez praticadas, se consideram crimes ou delitos, ou até mesmo contravenções. Além dos crimes, tem a figura do criminoso, tem a sanção penal, tem as causas de aumento desta sanção, de diminuição, de extinção, ou seja, é um conjunto de normas que tem como finalidade a proteção dos bens jurídicos. Agora, estes bens jurídicos, professor, não fica muito subjetivo, não fica muito aleatório, ou seja, é ao livre critério e discricionariedade do legislador para dizer quais são estes bens jurídicos que a lei vai proteger, professor? Logicamente que não, porque estes bens jurídicos estão limitados na lei maior, na lei constitucional, a Carta Magna. Na Constituição Federal, o legislador constituinte arrolou uma série de bens, uma série de direitos e garantias fundamentais do cidadão, como, por exemplo, a proteção à vida, à dignidade humana, integridade física, honra, patrimônio, liberdades. E estes são exatamente os bens jurídicos que a lei infraconstitucional deve tutelar. Então, o direito penal objetivo é este conjunto de normas, que tem como finalidade a proteção destes bens jurídicos protegidos por ela. Mas, o que seria o direito penal subjetivo? Este significa exatamente o poder e, ao mesmo tempo, o dever que o Estado tem de perseguir o crime, de perseguir o criminoso, ou seja, buscar um retorno, seja em caráter meramente retributivo ou mesmo preventivo para aquele que praticou uma infração penal. Então, enquanto o direito penal objetivo é o conjunto de normas que o Estado dispõe, o direito penal subjetivo é a movimentação do Estado através da persecução penal para buscar a real aplicação do direito punitivo.
Este direito subjetivo se dá através de uma investigação policial, depois através de uma ação penal, que dará início a um processo acusatório, onde nós teremos um órgão acusador, um órgão julgador, teremos acusado com todas as formas de defesa, duplo grau de jurisdição e uma série de outras garantias, todas elas relacionadas à proteção da dignidade humana e também inseridas no chamado devido processo legal. Passamos então às fontes do direito penal. Estas fontes podem ser fonte material e fontes formais. Fonte material no singular, porque é somente uma. É a fonte de produção, de criação da lei penal ou da norma penal. Isto significa que a Constituição Federal, no artigo 22, mais especificamente no inciso 1º, ensina que compete exclusivamente à União legislar sobre direito penal. Por isto, é a fonte única, fonte material de produção, de criação da norma. Não é possível descrever condutas criminosas através de decreto, ou de medida provisória, ou de resolução, portaria. Não, exclusivamente através de lei da União, que passa, logicamente, por todo o processo legislativo. De outra sorte, nós temos fontes formais, porque aqui sim, no plural, porque mais de uma. Fonte formal imediata e fontes formais mediatas. Fonte formal imediata, porque também é só uma, no singular. Esta é a lei penal. A fonte formal imediata é a lei, é a norma. Porém, antes de entrarmos no estudo da lei ou da norma penal, vamos citar as fontes formais mediatas, que são costume e princípios gerais do direito. Passamos então à diferença entre norma penal e lei penal. Claro, professor, por quê? Porque o senhor no momento falou norma penal, depois logo em seguida falou lei penal. Isso há distinção? Existe alguma diferença entre norma e lei penal? Existe. Diz a doutrina que norma penal tem caráter proibitivo, tem natureza mandamental. Por exemplo, não matarás, não furtarás, não estuprarás. Isto seria a norma penal. Já a lei seria concretizar a norma penal. Enquanto a norma tem um caráter proibitivo, mandamental, a lei penal não. A lei tem um caráter descritivo. Significa que a lei penal descreve um comportamento que, uma vez que o sujeito incorra nele, vai, como regra, receber como consequência uma sanção penal. Então, norma é mandamental, proibitiva, não matarás. Lei penal é descritiva, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Passamos agora às características da lei penal. 4 são estas características. A primeira delas é a da exclusividade. Ah, já sei, professor, exclusividade é aquilo que o senhor falou, né, que compete exclusivamente à União legislar, né? Isso também é verdade. Mas exclusividade não é neste sentido. A característica da exclusividade significa que somente a lei penal pode descrever condutas delituosas. Somente a lei penal pode tipificar condutas e aplicar sanções penais. Outra característica é da imperatividade. A lei penal é cogente, é de cima para baixo. Não tem aquela coisa de aceito ou não aceito a lei. Ela é imperiosa, mandamental, forçosa. Ela nos obriga a adequar sob pena de uma consequência que seria a sanção. Temos também a característica da generalidade. Significa que a lei penal descreve fatos que, uma vez praticados, vai haver a incidência dela. Então, descreve fatos genéricos, fatos amplos, fatos futuros. Por fim, temos a característica da impessoalidade.
A lei é igual para todos. Tem incidência erga omnes. Significa que não pode ser criada uma lei para punir A ou para punir B. Não, a lei é de aplicação idêntica, isonômica, igualitária e impessoal. Passamos então à classificação das leis penais. Nós temos leis penais incriminadoras e leis penais não incriminadoras. Qual é a diferença? Incriminadora é aquela que incrimina, que descreve um crime. Então ela sempre terá um preceito primário e um preceito secundário. Por exemplo, preceito primário do homicídio, matar alguém. Preceito secundário é a consequência, é a sanção penal, reclusão de 6 a 20 anos. Preceito primário do furto, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Preceito secundário, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. É importante observarmos que a doutrina costuma dizer que preceito primário seria sinônimo de preceito, enquanto preceito secundário seria sinônimo de sanção. Estas são as normas penais incriminadoras, que vão sempre como consequência, depois da descrição típica, narrar uma sanção penal. Agora, quais são as normas penais não incriminadoras? As normas incriminadoras, como vimos, por tipificarem condutas, normalmente estão na parte especial do Código Penal e em leis penais especiais. Agora, as normas não incriminadoras, não. Estas estão sempre na parte geral do Código Penal e, em uma lei especial, também na parte inicial. São aquelas que não incriminam condutas, mas elas podem permitir determinados comportamentos, elas podem explicar determinados conceitos ou complementar alguma lei penal. Temos, então, as chamadas normas penais não incriminadoras ou leis penais não incriminadoras permissivas, aquelas que permitem determinados comportamentos. Por exemplo, artigos 23, 24 e 25 do Código Penal. O que é isso, professor? São as causas de exclusão da ilicitude. É quando o legislador se manifesta sobre legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito e estrito cumprimento de um dever legal. Estas normas não só não incriminam, porque não estão descrevendo condutas típicas, bem como elas permitem, elas determinam que, se o agente atuou em legítima defesa, a sua conduta é lícita, então, permissiva, justificativa. Temos também as chamadas normas penais não incriminadoras, permissivas, exculpantes. Exculpantes? O que é isso? São aquelas que desculpam o comportamento do agente, normalmente relacionadas à culpabilidade. Então estão, por exemplo, nos artigos 26, 28, parágrafo 1º, as duas do Código Penal, porque aqui vão isentar o agente de pena. Temos também as não incriminadoras explicativas. Por exemplo, artigo 327 do Código Penal explica o conceito de funcionário público para aqueles crimes de peculato, prevaricação, corrupção passiva. Bem como o artigo 150, no parágrafo 4º, também do Código Penal, explica o que se considera domicílio para o crime de violação de domicílio. Por fim, temos as normas não incriminadoras complementares, que são aquelas que oferecem princípios gerais do direito para a interpretação da lei penal. Exemplo, o artigo 59 do Código Penal, que é o que trata das circunstâncias judiciais, onde o juiz lá na primeira fase do cálculo da pena vai analisar a consequência do crime, motivação e uma série de outras circunstâncias. Normas penais em branco. O que são estas normas? Quais são elas? Norma penal em branco também é chamada de norma penal cega ou norma penal aberta, porque ela não é completa, ela não é perfeita. Como assim, professor, não é perfeita? Sim, a descrição típica precisa de uma outra para complementá-la, por isso norma penal em branco, mas a sanção penal é completa. Temos as normas penais em branco homogêneas, que são aquelas que precisam de uma norma normalmente de mesma hierarquia para complementá-la. Como exemplo,
podemos dar o artigo 237 do Código Penal, que trata de contrair casamento mediante causa impeditiva, de absoluto impedimento deste casamento. Só que o Código Penal não diz o que é causa absoluta de impedimento. Então precisa analisar lá no Código Civil, mais especificamente no artigo 1521, incisos 1 a 7. Temos também as normas penais heterogêneas. Aqui, a norma penal em branco precisa de uma complementação, mas não de uma outra lei, e sim de uma portaria, de uma resolução. Norma penal em branco, como vimos, ela é perfeita, só precisa de uma outra para complementar. Mas tem as chamadas normas penais imperfeitas ou incompletas. Nestas, há a descrição típica, mas não há a sanção penal. Dá um exemplo para a gente, professor. O crime de genocídio. Lei 2889 de 56 descreve a conduta de genocídio, mas não tem a sanção. Lá diz, se for da linha A, é a mesma pena do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, que é o homicídio qualificado. Então, o que a gente percebe? Precisa a complementação de uma outra lei em relação à pena. Por fim, temos o chamado tipo penal aberto. Ué, mas o professor falou há pouco, norma penal em branco, ou cega ou aberta. Agora, tipo penal aberto não é a mesma coisa? Claro que não, se fosse eu não estaria dando essa distinção. Tipo penal aberto é aquele que é complementado pela jurisprudência. Exemplo, crime culposo, a lei só diz, é aquele cometido por imprudência, negligência ou imperícia. Mas o que é? Então é o julgador, no momento da sentença, os tribunais, através dos acórdãos, é que vão dizer o que é imprudência, negligência ou imperícia. Vamos então ao estudo das fontes formais mediatas. São duas, costume e princípios gerais do direito. Primeiro então, ao estudo do costume. Costume significa é a prática reiterada de atos que leva a sociedade, aquela comunidade, a achar que ele é obrigatório. Então que teria um dever de observância, a obrigatoriedade, a necessidade de continuar na sua prática. Mas o costume é fonte formal mediata. Ele não cria crimes, bem como também não revoga nenhuma lei. Então, na mesma forma que não cria a lei, também não revoga. Mas então, por que é importante o costume, professor? É importante para a chamada análise da ilicitude. Por exemplo, em relação aos trotes acadêmicos, o sujeito recém passou no vestibular, tem os trotes. Se não fosse o costume, ele poderia estar sendo vítima de constrangimento ilegal, por exemplo, e não é. Mesma coisa em relação até mesmo à violência desportiva. Se não fosse o costume e as práticas, poderia ser vítima de lesão corporal ou qualquer outra infração. Então, o costume, embora não crie condutas criminosas, bem como não venha a abolir estas condutas, ele é relevante. Por exemplo, professor, aquele contravenção, aquele crime de jogo do bicho que tem lá no artigo 58 da Lei de Contravenções Penais, isso aí já não caiu no costume, então não é mais crime, não é mais contravenção? Jogo do bicho é contravenção penal sim, está disposta no artigo 58 da Lei de Contravenções Penais. Agora, o importante é frisarmos que, ainda que tenha caído no gosto comum essa prática, continua criminosa. Ué, mas então, professor, o costume não serve para nada. O costume, embora ele não venha a criar crimes e nem a abolir crimes, é exatamente em função do movimento social, do costume da sociedade, que chega ao contato dos seus representantes e vem a criminalizar uma conduta, ou vem a fazer com que aquela conduta deixe de ser criminosa. Talvez, em função do costume, os nossos legisladores criem uma lei para abolir a conduta de jogo do bicho como criminosa. Mas ele, por si, não vai abolir esta conduta, e sim precisará de uma lei para tanto. Passamos então à análise dos princípios gerais do direito. Estes princípios gerais do direito significam regras éticas, morais, relacionadas ao justo, injusto, certo e errado, o probo, o improbo.
Então, nos mesmos moldes do costume, não criminaliza e nem vem a abolir condutas criminosas. Mas, logicamente, o julgador, na análise do caso concreto, precisa sempre buscar os princípios gerais relacionados ao correto, ao incorreto, o certo, o errado. Formas interpretativas da lei penal. São 3: equidade, doutrina e jurisprudência. Professor, não são fontes da lei penal? Não, se fossem nós já teríamos abordado. Na realidade, equidade significa, na análise do caso concreto, a necessidade do julgador buscar a justiça, o justo, o razoável, o proporcional. De outra sorte, a doutrina é a interpretação da lei através dos estudiosos do direito, dos escritores, daqueles que buscam o aprofundamento do direito penal. Por fim, temos a jurisprudência, que é exatamente a análise reiterada por parte do Poder Judiciário. Normalmente se firma um posicionamento através dos acórdãos dos tribunais, através da jurisprudência. Mas vamos lembrar que não tem força de lei. Da mesma forma que a jurisprudência hoje está se encaminhando para o lado A, amanhã ela pode mudar para o sentido B. Interpretação da lei penal. Inicialmente, quanto a quem interpreta a lei penal. Nós temos a chamada interpretação legislativa ou autêntica. Aqui, o próprio legislador faz a interpretação da lei ou da norma penal. Esta interpretação pode ser contextual ou posterior. Vamos analisar primeiro um exemplo de contextual. Código Penal, artigo 327. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Como vimos, o próprio legislador analisa o conceito de funcionário público. No contexto geral da norma, ele vem a conceituar, interpretando exatamente a figura do funcionário ou agente público. Temos também, ainda quanto à interpretação feita pelo próprio legislador, a chamada interpretação posterior. Posterior? Como assim? É a que vem depois daquela norma ter sido editada. Dá um exemplo para a gente, professor, para facilitar, sem problema nenhum. Temos a Lei 4898 de 65, que é a que trata da abuso de autoridade. Aqui, nos artigos 1º e 2º, o legislador se referiu ao chamado direito de representação. A partir de então, se passou a perquirir se isto era caso de condição objetiva de procedibilidade, ou seja, ação penal pública condicionada à representação, ou era mero direito de petição, pedir em juízo a manifestação do Estado. Então, para solucionar esse problema de interpretação da lei penal, foi criada uma lei 2 anos depois, por isso posterior, que é a Lei 5.249. Nesta lei, o legislador tratou quase que exclusivamente para dizer que a ação relacionada aos crimes de abuso de autoridade é pública incondicionada. Com isso, dirimiu qualquer conflito. Como vimos, a autêntica ou legislativa, quem fazia a interpretação era o próprio legislador. Mas também temos a interpretação doutrinária. Esta é feita pelos estudiosos do direito. Por exemplo, a gente pode dar as exposições de motivos relacionadas às leis. Isso não é legal, isso é a doutrina quem faz, em especial através do ministro da Justiça. Temos também a interpretação judicial, que é no momento da sentença, na análise do caso concreto, a interpretação que o juiz de direito ou o órgão julgador colegiado vai dar naquele caso em especial, interpretando a lei para aquele caso. Quanto aos meios empregados, nós temos a literal, onde se interpreta literalmente, conforme está disposto na lei penal, e temos a lógica ou teleológica. Aqui, o intérprete precisa buscar a vontade da lei, saber exatamente o que o legislador quis dizer com aquilo que está nela disposto. Quanto ao resultado, a interpretação pode ser declarativa, restritiva ou extensiva.
Declarativa é quando a lei declara a sua vontade. Ela é exata, clara, tranquila, não há necessidade de maiores interpretações. A restritiva, a lei vai além do que ela pretendia, vai além da sua vontade. Por isso, o intérprete precisa restringir para melhor aplicar a lei penal. De outra sorte, temos ainda a extensiva, porque a lei penal ficou aquém da sua vontade. Então, o intérprete precisa estender, dar maior amplitude. Como exemplo de restritiva, podemos dar o artigo 28, incisos 1 e 2 do Código Penal. Lá o legislador diz, não excluem a imputabilidade penal, a emoção, a paixão e a embriaguez. Mas, em todos os casos, não, porque quando forem patológicas, vai haver a exclusão. Então, é exatamente por isso que o intérprete vai precisar restringir na hora de analisar esta lei. Como exemplo de interpretação extensiva, podemos dar o artigo 235 do Código Penal, que é o que trata do crime de bigamia. Contrair, sendo casado, novo, no singular, casamento, no singular. Aqui, logicamente, o intérprete vai precisar estender, porque não é só para a bigamia, e sim também para poligamia. Princípio indúbio pro réu para interpretar a lei penal. Sempre, na dúvida, a interpretação, seja da prova ou da lei penal, precisa ser para favorecer o réu. Na dúvida, a favor do réu. Tanto na análise da prova, seja indiciária ou mais contextual, mais firme, mais correta, bem como na análise da própria lei penal. Interpretação progressiva. A lei penal, ela é inerte, mas a gente precisa interpretá-la conforme o progresso da sociedade. Por exemplo, o Código Penal, a parte especial, salvo pequenas alterações, ainda é de 1940. E lá nós tínhamos em alguns crimes, por exemplo, mulher honesta. Agora, o conceito de mulher honesta da época, logicamente, não é o mesmo de hoje. Então, no momento de interpretar essa lei, na análise do caso concreto, precisamos progredir na abordagem deste elemento normativo do tipo mulher honesta. Analogia. Analogia é aplicar a um caso não previsto na lei um dispositivo legal previsto por um caso semelhante. Então, a analogia é auto-integradora da lei penal. A analogia existe in bonam partem e in malam partem. In bonam partem é em favor da parte, em favor do autor da infração penal. E em malam parte, contra o interesse do autor da infração penal. A analogia no direito penal moderno só se admite in bonam, em favor da parte. Infração penal. Infração penal é gênero, que nós temos como espécies crimes ou delitos e também contravenções penais. A distinção está prevista no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Crimes ou delitos são sinônimos e são aquelas infrações punidas com penas de reclusão ou detenção, bem como pena de multa. Podem ser aplicadas isolada, cumulativa ou alternativamente. De outra sorte, as contravenções são aquelas punidas ou com prisão simples ou multa, também na forma cumulada, isolada ou alternativa. Sujeitos do crime. Nós temos sujeitos ativos e passivos. Sujeito ativo é aquele que pratica a infração penal. Normalmente uma pessoa física, pessoa capaz, mas não há nenhum impedimento para que um incapaz venha a praticar estas infrações. Exemplo, um menor de 18 anos pratica a infração penal? Sim, logicamente, tanto o crime quanto a contravenção. Só que, neste caso, tem a incidência de uma lei especial que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que diz que tanto o crime quanto a contravenção praticado por criança ou adolescente chama-se ato infracional. E para estes casos não vai haver a incidência de uma pena, e sim de uma ou mais medida socioeducativa. Sujeito ativo, importante é
Pessoa jurídica pode praticar crime, professor? Que a pessoa jurídica pode vir a ser responsabilizada, não há nenhuma dúvida, por expressa previsão constitucional, bem como, por exemplo, na Lei dos Crimes Ambientais, 9.605 de 98. Agora, receber sanção é uma coisa e ser sujeito ativo do crime é outra, bem diferente. Receber sanção, não há dúvida, mas ser sujeito ativo, ela pratica o crime ou seus representantes? Eis a discussão. O entendimento, ainda majoritário, mas com uma diferença tênue, é de que pessoa jurídica pode ser responsabilizada, mas não pode ser sujeito ativo de crime. Sujeito ativo são os seus representantes legais. Já sujeitos passivos são as vítimas da infração penal. Normalmente pessoa física, mas também não há nenhum impedimento de que a pessoa jurídica venha a ser vítima. Por exemplo, nos crimes de difamação. Pode o sujeito ativo ser ao mesmo tempo sujeito passivo, professor? Temos um caso na lei, que é o artigo 137 do Código Penal, crime de rixa. Todos os contendores são autores e vítimas. Objeto do crime. Temos objeto material e objeto jurídico. Material é tudo sobre o que recai a infração penal. Exemplo, no crime contra a vida, homicídio, é a pessoa. O objeto do furto é a coisa alheia móvel. Agora, o objeto jurídico é o quê? É o bem jurídico tutelado pelo legislador. Com isso, em relação ao furto, o objeto jurídico é o patrimônio. Em relação ao homicídio, o objeto jurídico é o direito à vida. Direito penal constitucional. É importante a observação de que o direito penal moderno precisa estar ligado diretamente aos mandamentos constitucionais. O nosso artigo 5º insere uma série de garantias fundamentais do cidadão e o direito penal brasileiro deve estar amparado, embasado e focado neste artigo 5º, bem como em todos os demais dispositivos constitucionais. Hoje não há mais direito penal, e sim direito penal constitucional, sempre na defesa das garantias fundamentais e da dignidade humana do cidadão. Então, pessoal, finalizando a nossa aula de hoje, deixo para vocês, como dica de estudo, a leitura do livro Curso de Direito Penal, Parte Geral, volume 1, do Dr. Fernando Capês, editora Saraiva, São Paulo. Por hoje é só, até um próximo encontro.